Agora, tem umas imagens que a gente tem mostrado aqui e que tem me preocupado bastante. E você vai ver, e provavelmente você também vai ficar preocupado com esse tipo de situação. Outro flagrante, nós temos uma mulher que leva possivelmente a filha para furtar em uma loja de presentes, também em Curitiba. Elas colocam objetos na cesta como se estivessem fazendo compras, normalmente. A criança aparenta ter uns 7 anos, mais ou menos. A mulher olha para os lados para ver se estão sendo notados ou não e tal, e coloca, inclusive, uma garrafa na bolsa, uma garrafa térmica, que custa em torno de R$100, mais ou menos. E agora um caso ainda mais grave, uma imagem revoltante, um pai, um suposto pai, não se sabe se é pai, mas um homem segurando uma criança no colo, assalta uma padaria. E tudo também foi flagrado por câmera de segurança. As vítimas se assustam, muitas vezes mais com o fato em si, de estarem sendo usadas crianças do que o roubo propriamente dito, né? Veja aí. O rapaz está na parte de fora da padaria. Repare que ele carrega uma criança nos braços. Ele fica ali parado por algum tempo. Só depois que uma mulher sai do estabelecimento é que entra. Uma outra câmera mostra que 2 pessoas estão trabalhando no lugar. O rapaz pede um isqueiro e cigarro. O funcionário chega a acender o objeto para testar, achando que está diante de um cliente comum. Não demora e o homem anuncia o assalto. Ele exige todo o dinheiro do caixa e o funcionário pega as notas e entrega para o ladrão. Na sequência, ele foge sem pressa. A padaria está localizada numa área movimentada da região sul de Londrina. O rapaz ficou aqui do lado de fora com a garotinha no colo e também uma mulher. Eles pediram ajuda para os clientes do comércio e receberam várias doações, inclusive para bebê. Todos ficaram sensibilizados com a família até a surpresa no momento em que o homem se aproximou do caixa e cometeu o assalto. O Felipe é o gerente da padaria e contou que o ladrão estava armado com uma faca. Era um rapaz que estava pedindo as coisas aqui na porta da padaria, os clientes ajudando, estava ele, uma mulher, uma criancinha. Algum tempo aqui os clientes ajudou tal, aí ele entrou, pediu um cigarro e um isqueiro. Tanto é com a carteira na mão, abriu a carteira, para mim era um cliente que ele ia comprar alguma coisa. Aí assim que eu peguei a mercadoria, ele encostou na beira do caixa, simulou que ia arrancar uma faca e com a criança no outra mão e falou assim: ó, irmão, fica quietinho que é um assalto. O funcionário seguiu o casal que, segundo ele, entrou numa estrada de terra próxima. Durante o roubo, o rapaz deixou para trás a carteira com todos os documentos. As informações foram repassadas para a Polícia Militar e um boletim de ocorrências foi registrado. O meu maior, ele vê, às vezes, se eu quero alguma coisa contra ele e acabar machucando a criança, que não tem nada a ver, assaltar com a criancinha no colo. E isso era o meu maior medo, a criancinha. Medo e assustador, né? Eu fico pensando que o cara estava em frente à panificadora, padaria, como queira chamar, e aí já estava recebendo um dinheirinho ou outro das pessoas que entravam na padaria, porque se sentiam comovidas pelo fato da pessoa estar com uma criança, pedindo um casal com a criança. Coisas para eles também, exato, né? Pedindo ajuda. Eu vou ser bem sincero para você, eu não gosto de oferecer, de dar ajuda quando vejo que pessoas usam criança. Vem no sinaleiro com criança no colo e tal, porque eu não gosto de estimular esse tipo de coisa, não. Porque criança ou tem que estar na creche, né? Tem que estar sendo assistida em casa por um familiar, não tem que estar na rua. Muito menos tem que estar sendo usada para praticar furto, para praticar roubo. Porque o cara estava com uma faca na cintura e o comerciante... Provavelmente ele ficou até mais com medo realmente de o homem machucar a criança, que estava com uma faca na cintura e uma criança no colo, do que ele mesmo, do que ele próprio. Então, usando a criança para cometer esse tipo de situação. Se for realmente pai e mãe, pode até perder a guarda da criança, não pode, doutora? Sim, se escudando na criança, né? Ou seja, pessoas de bem jamais vão reagir quando vem uma criança envolvida, ainda mais uma criança de colo. Né? E sim, o Conselho Tutelar e depois o Judiciário podem sim retirar a guarda dessa criança porque expõe essa criança a um risco. Mas veja que na entrevista o comerciante fala que ele estava preocupado com a saúde da criança, que a criança não se machucasse. E esse suposto pai não estava nem aí com isso. Não estava nem um pouco preocupado com isso,
de uma situação covarde que ele coloca uma criança entre uma pessoa de bem e ele, é claro, que a pessoa de bem vai estar sim preocupado com a integridade da criança. Mas isso não é muito incomum em bandidos, se escudarem atrás de crianças porque são covardes, né? Mas a senhora viu quantos exemplos nós demos aí só nessa reportagem? Quando eu chamei a reportagem, antes de chamar essa reportagem específica do caso desse roubo com essa criança de colo, quantos casos nós mostramos? São 3, 4 casos seguidos que aconteceram frequentemente aqui nesse ano de 2022, que a gente teve conhecimento, que nós tivemos conhecimento e que as câmeras flagraram. E aí, como é que você vai ver essa criança daqui a 10 anos? Uma criança de 7 anos que vê a mãe furtando numa loja, seja material escolar, seja lá o que for. Ah, mas é para quê? Porque a criança precisa para ir para a escola? Isso não justifica. Não. Isso não justifica, porque esse exemplo, com certeza, vai influenciar no futuro dessa criança. Vai ser um adulto que vai achar que isso é normal, que pegar uma coisa que não é dele é normal. E é isso que os pais que usam os seus filhos para praticar esse tipo de situação deviam pensar, que no futuro quem vai sofrer com esse tipo de exemplo e agindo dessa forma são os filhos. Mas talvez eles não tenham esse sentimento, que eles estejam mais preocupados com eles mesmos do que com os próprios filhos, doutora. Claro, Eu imagino. A preocupação única é nesse sentido. Se educa com exemplo e não com palavras. Palavras são um complemento, mas se educa efetivamente com exemplos. E não esquecendo que se eles são criados na criminalidade, não vão deixar de ter essa criminalidade também para dentro da própria casa. De repente, com desrespeito com o pai, e algumas situações que a gente vê por aí, em que esses filhos acabam se revoltando contra os próprios pais por não ter uma vida normal, não, porque não vão ser criados normalmente como outras crianças, e acabam tendo situações de agressão mesmo com essas pessoas, não só desrespeito, como agressão. Mas efetivamente essas crianças teriam que ter uma atenção melhor, no momento inclusive do Estado.